Uma boa tarde a todos. Mais uma vez, sejamos todos bem-vindos a esta casa que nos recebe com muito carinho. Sabemos que, ao adentrarmos as portas da casa, já somos recebidos pelos companheiros da espiritualidade que prepararam esse ambiente, harmonizando e equilibrando para nos receber. E ao momento que nós adentramos e somos envolvidos por esse abraço fraterno, já começamos a receber o que viemos buscar. Então, é com muito carinho com muita alegria que recebemos a todos nessa tarde para mais um estudo da doutrina espírita. Aqueles que vêm a primeira vez, sejam bem-vindos. Aqueles que já nos acompanham há muito tempo, sejam bem-vindos. Aos companheiros da internet que nos acompanham, sejam bem-vindos. Como disse Jesus, onde se encontrarem duas ou mais pessoas em meu nome, ali estarei presente. E com certeza está junto conosco. Nós temos alguns avisos antes de começarmos os nossos trabalhos, não? Nós temos palestras e passos todos os dias. Os horários são afixados no quadro de entrada e também no nosso site www.casadocaminhosantana.com.br. Inclusive as palestras que são realizadas pela casa ficam ali gravadas. Então, se alguém quiser assistir uma palestra, um assunto que foi interessante, perdi aquela palestra, mas não perdeu, está lá à disposição, é só acessar e participar. Inclusive, está no YouTube também. Aí, pronto, também no YouTube, tá vendo? Fica mais fácil. Dá para acessar pelos aplicativos, né? Então, falta de como acessar, não tem mais desculpa. Não deu para acessar porque não tem, não. Agora tem como acessar. Então, quem quiser, tiver interesse, é só acessar nossas páginas, tá bom? Nós temos um atendimento fraterno que é realizado 20 minutos antes de cada palestra. Então, se alguém precisar conversar, está passando por alguma dificuldade, precisar conversar, procure os nossos orientadores, né? Então, antes de cada palestra, nós realizamos esse atendimento fraterno. Tá certo? Vai começar, né? Opa, agora em agosto. Nós temos ainda tem a viagem, tem vaga para a viagem de Araxá? Nós temos a viagem de Araxá Sacramento, que vai ser realizada dia 7 de setembro. Ainda tem algumas vagas, né? Se alguém tiver interessado, é só nos procurar. Nós temos aí orientação a respeito do funcionamento, inclusive do pagamento. Tá? O pagamento pode ser parcelado, aí, então ainda temos algumas vagas. É um passeio interessante porque nós vamos conhecer algumas atrações que tem na cidade. Inclusive na cidade de Araxá tem o Hospital do Tadeu, né, que ele atende uma gama de pessoas que procuram auxílio, e ele fez um trabalho muito grande e reconhecido no Brasil inteiro. Tanto quando ele vai fazer as palestras, sempre tem muita gente assistindo suas palestras. Então é interessante quem puder conhecer. Fora as outras atrações, além da viagem, da alimentação, da confraternização com as pessoas. Tá bom? Então quem quiser nos procure. Tá bom? Na área social nós temos atendimento a 90 famílias. Tá? Então uma vez por mês aí, nós distribuímos 90 cestas básicas para as famílias cadastradas no nosso programa. E nós agradecemos as doações que são feitas e eternos pedintes, né? Continuamos pedindo, porque quem puder nos auxiliar a continuar esse trabalho, recebemos com muito carinho. São gêneros de primeira necessidade, 1 quilo, 2 quilos, o que puder, o que a pessoa puder ajudar, isso com certeza vai auxiliar quem não tem nada. Tá bom? Então as nossas necessidades aí são arroz, óleo, feijão, açúcar e leite em pó. Quem puder colaborar, aceitamos de braços abertos. E venham participar, né? Agora é um convite. Venham participar do nosso trabalho na distribuição de lanches os moradores de rua que se encontram entre as estações Carandiru e Tietê. Então, a partir das 16h30 de sábado, todo mundo se reúne, faz aquela prece, prepara o lanche, prepara o suco com o café e sai para distribuir. É um trabalho gratificante. Quem quiser participar, é um trabalho voluntário, só arregaçar as mangas e vem trabalhar conosco, tá certo? Em agosto agora nós vamos iniciar o nosso curso preparatório. Tá? Então quem quiser participar, passe pelo plantão de orientação, peça a indicação, fale que quer participar do curso. Tá? Então vai ser feito a inscrição, vai ser encaminhado. Né? Graças a Deus, um dos que vai estar participando do curso sou eu. Eu estarei participando com vocês a partir de agosto. Então será um prazer imenso recebê-lo a todos para a realização desse curso. Então é um curso introdutório, apresentação da doutrina espírita. Quem nunca conheceu, nunca ouviu falar,
frequenta, tem dúvidas, então nesse curso nós vamos estar fazendo essa conversa, bate-papo e preparando já para adentrar ao curso de doutrina espírita, tá bom? Então vai ser divulgado as datas aí em agosto, estamos acertando os detalhes finais, tá ok? Mas já vai adiantando já passa um plantão de orientação durante a semana, já faz inscrição, e assim que começar, vai ser o materialzinho, o que vai ser feito, e a gente vai começar o curso, tá ok? Vou fazer uma pergunta para vocês aqui, todo mundo aqui faz o Evangelho no Lar? Todo mundo faz. Quem nunca fez? Nunca fez. Então, nós vamos orientar depois, né, a respeito de como realizar o Evangelho no Lar, de que forma que é realizado o Evangelho no Lar, que é uma forma de fortalecer os laços familiares, de harmonizar o ambiente, de harmonizar o local de trabalho, enfim, de harmonizar a sua vida com relação a tudo que está ao seu redor. Tá? Então, é a hora que a família se reúne, né, para a sua prece, tá? Cada religião tem a sua forma de se encontrar, tem reunião dominical, então sempre é realizado. Os católicos têm as novenas, tem os encontros das Filhas de Maria, então tem o terço, né, reza do terço, nós aqui temos o Evangelho no Lar e assim sucessivamente, tá bom? Então é um momento de encontrar a Deus através das nossas preces, tá certo? E feito isso, então nós vamos fazer aí a nossa prece e depois vamos iniciar os nossos trabalhos da tarde. Então convido a todos aí para que fechem os olhos. Não é um ritual, nem nada, mas é simplesmente para que possamos nos concentrar e unir os nossos pensamentos sem que nada de fora nos distraia a atenção. Então juntos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas e de todos os seres, ao nosso Mestre Jesus, aos companheiros da espiritualidade que estão ao nosso redor. E vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta casa, que nos recebeu com muito amor e carinho, para mais uma tarde de estudos, de aprendizado. Pedimos, Senhor, que possamos absorver e colocar em prática tudo o que estaremos conversando nesta tarde. E assim, agradecidos, humildemente, pedimos permissão para iniciarmos a palestra da tarde. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós estamos recebendo com muito carinho a nossa companheira Ângela. Ela fará a palestra para nós. Ela é trabalhadora da casa, está envolvida com várias atividades na casa e estamos tendo o prazer de recebê-la pela primeira vez. Espero que mais vezes, tá, possamos contar com a sua presença. Tá certo? Ângela, seja bem-vinda. O tema da tarde será indulgência divina. Tá? Ângela, seja feliz na sua exposição. A casa te recebe com carinho. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos, né? É sempre muito bom estar nessa casa tão acolhedora, né? E mais num momento como esse, que é um momento de estreia, num momento de você colocar assim em prática, doar um pouco do que eu recebi aqui sempre. Então é com muita gratidão que eu inicio o tema dessa tarde. E eu espero que juntos consigamos, né, refletir sobre uma coisa tão importante. O tema que foi me, né, dado é um tema bastante interessante, porque é sobre a indulgência divina. O texto que eu me apoiei, né, que foi me determinado, é um texto que foi extraído do livro Atenção, um livro que foi psicografado pelo querido Chico Xavier e ditado pelo Espírito do Emmanuel. Então, como sabemos, teremos assim coisas muito interessantes a refletir. Quando pensamos na indulgência divina, precisamos nos lembrar que esse é um dos temas que nos abre caminho a muito dos fundamentos da doutrina espírita. Falar da indulgência divina é lembrar de questões como o perdão, o amor incondicional, a reencarnação, a misericórdia divina, o nosso progresso espiritual. Né? Então, falar de indulgência divina é falar sobre tudo isso. E antes de entrar propriamente no texto, me ocorreu o seguinte: seria interessante que pensássemos um pouquinho no que significa o termo indulgência. Né?
E o termo indulgência, ele vem do latim indulgentia, né? Quem é italiano aí acho que tem um pouquinho desse conhecimento. E indulgência significa bondade, significa ser gentil, significa perdoar um ato, né? Não punir. Então, veja, a pessoa que se volta para a indulgência é alguém que tem a facilidade de perdoar as ações dos outros, né? Independentemente do que essas ações possam, como essas ações possam ter sido realizadas, sejam elas certas ou não. A indulgência é essa capacidade de perdoar. Além disso, temos que pensar o seguinte: se a indulgência é uma qualidade humana louvável, né, que nos faz perdoar através de uma bondade quase que gratuita, nós temos que nos lembrar, antes de mais nada, que somos filhos de Deus. E que essa capacidade, né, de ter indulgência, ela foi nos plantada por Ele. Então, é uma centelha divina plantada pelo nosso Criador. Então, não é uma coisa que tenha vindo de graça. Também é um presente que Deus nos deu para que possamos, né, conseguir, dentro do nosso caminho evolutivo, encontrar os caminhos, as ferramentas, formas, né, para conseguir essa elevação espiritual. Então, vamos lá. A grandiosidade da indulgência divina, ela também só pode ser compreendida se pensarmos um pouco no que significa a misericórdia. Então, a indulgência, ela só pode ser acompanhada de qualidades como a tolerância, a clemência e o perdão. Então, o que significa isso quando pensamos em misericórdia divina? E aí também me ocorreu em pensar um pouquinho de onde vem o termo misericórdia, né? Misericórdia também vem do latim, né? Tem vem do termo miserere, que significa ter compaixão, né? E cordis, que significa coração. Então, ter compaixão do coração. É isto que significa o termo misericórdia. Então, por que eu estou falando tudo isso antes de entrar até propriamente no texto? Porque quando pensamos na indulgência divina, é impossível imaginar que essa indulgência divina ela não seja um ato de misericórdia de Deus para com os seus filhos. Que independentemente do quanto conseguimos ser reincidentes em sucessivas reencarnações, cometendo sempre as mesmas falhas, né? A bondade infinita do Pai Criador nos possibilita sempre, por sua bondade e misericórdia, a sua indulgência. Bom, então, vamos lá. Quando pensamos na indulgência, que é o nosso tema, o que seria propriamente praticar essa indulgência? De acordo com o que nós sabemos, já sentimos, intuímos, mesmo que talvez muitos de nós tenham dificuldade em praticar essa indulgência, né? A indulgência significa você se colocar no lugar do outro, você sentir o que o outro sente, você simplesmente estar naquele processo de empatia, né? Hoje é muito comum a gente ouvir o termo empatia, alteridade. O que significa isso? Significa que possamos nos colocar no lugar do outro, para que aí sim possamos usar a indulgência como um ato de bondade espontânea. Porque o exercício, a prática da indulgência, a prática do perdão, nos liberta. E essa libertação tem que ser dentro de nós. Não adianta buscá-la fora. Então, quantos de nós, durante
toda a nossa vida e no nosso dia a dia comum, né? Adoramos julgar as pessoas. Não é mesmo? Nós julgamos, criticamos, às vezes de uma maneira até bastante incisiva, com animosidade, né? Entramos em conflitos e, de repente, nos perguntamos, bom, e daí? Será que nós, na situação daquela pessoa em especial, não teremos praticado os mesmos atos? Isso é uma questão que a gente tem que pensar. Então, quando se fala em indulgência como algum ato de bondade interior, significa isso. Praticar isso é se colocar no lugar do outro. Tá? É ter essa empatia, como eu disse, a famosa alteridade, para que possamos compreender o que especificamente esse outro sente. Pois bem. Assim, podemos dizer que a misericórdia divina, nós estamos falando da indulgência divina, e eu acabei trazendo isto também para a ideia da misericórdia. É um ato de bondade de Deus, perdoar as faltas cometidas por nós, espíritos invigilantes, né? Que teimamos em fazer as coisas de uma maneira inadequada e falhas em sucessivas reencarnações. Pois bem, quando pensamos na indulgência divina como um ato de misericórdia do nosso Criador, acho que a primeira coisa que deveríamos nos lembrar é que o maior ato de misericórdia de Deus foi exatamente ter nos mandado o seu Filho Jesus. Que foi Jesus que nos trouxe todo o exemplo, tudo aquilo que precisaríamos ter para praticar as ações que necessitamos para encontrar o caminho da luz. Não? Pois bem, então, no texto que nós estamos trabalhando, que eu vou agora propriamente entrar, que é esse texto do Chico, né, ditado pelo Emmanuel, o Emmanuel nos alerta sobre a necessidade de refletirmos sobre a indulgência divina para que não venhamos a cair nos desajustes da intolerância. Ou seja, essa frase inicial do texto nos remete a algumas reflexões. Parece que dentro do que o Emmanuel fala nesse texto, a primeira coisa que devemos nos lembrar é que estamos na Terra, que é um planeta de provas e expiações. Sabemos, né, que existem vários mundos, né, como dizia Jesus, há várias moradas na casa de meu Pai. E essas moradas são esses vários mundos em que os espíritos, né, a humanidade inteira, que a humanidade não se resume ao que vemos aqui no planeta Terra, mas ela é muito, muito maior do que imaginamos. Esses mundos, eles são de acordo com o estágio evolutivo de cada um. Então, temos os mundos primitivos, né? Temos de provas e expiações, como o nosso. Temos os mundos de regeneração, os mundos felizes e, por último, os divinos. Nós estamos num mundo de provas e expiações. E por que isso acontece? Por que esse mundo de provas e expiações ainda é de provas e expiações? Porque o mal ainda se sobrepõe ao bem. E por que isso acontece, né? Por que temos um mal sobrepondo ao bem? Porque simplesmente nós ainda não admitimos todas as qualidades que Deus nos deu para podermos exercer o perdão e o amor incondicional para com nossos irmãos. Quando eu digo nós não queremos admitir, é porque me parece que não há um desconhecimento da nossa parte daquilo que temos que realizar para realmente entrarmos no caminho da luz. Mas nós somos resistentes. Parece que a gente não quer, de forma alguma, olhar para si, para dentro de si e falar assim, bom, eu sou um filho de Deus, eu faço parte da criação, eu tenho plantado em mim todas as oportunidades, todas as qualidades
para fazer o melhor, para seguir no caminho da progressão espiritual, para atingir aquilo que o Pai quer de nós, para nos unirmos a Ele em um futuro, pelo que eu entendo, distante ainda, né? Porque o nosso caminho ainda é longo, senão não estaríamos aqui na Terra, já estaríamos em outros mundos. Mas temos que começar em algum momento. Então, entender que a Terra ainda é um planeta de provas e expiações, porque o mal se sobrepõe ao bem, embora estejamos já a caminho da regeneração, porque nós, né, não conseguimos aceitar as qualidades que foram nos colocadas para superar esses estágios, para romper com os grilhões que nos prendem à matéria a partir da prática do amor, da prática do perdão incondicional. E não estamos aqui, nesta encarnação, como debutantes, né? Não estamos inaugurando. São séculos e séculos que conseguimos ser recalcitrantes. Estamos sempre repetindo as mesmas falhas. E daí a importância do tema dessa tarde, a indulgência divina, né? Ou seja, e aqui, vamos aqui, só tentar entender a síntese disso tudo. A indulgência divina deve ser compreendida como parte do amor incondicional que Deus tem por seus filhos, que mesmo agindo no sentido de permanecermos nas trevas, como nos diz Emmanuel, nos concedeu um novo dia para recomeçar a grande ascensão no caminho da luz. Ou seja, apesar dos inumeráveis erros das sucessivas encarnações, por sua bondade e misericórdia, Deus nos permite um novo dia. E o que seria esse novo dia? Esse novo dia é a possibilidade de nascermos de novo. Não só o novo dia aqui na nossa encarnação, aquele que a gente acorda de manhã e fala, bom, este é um novo dia. Ontem foi muito ruim, mas eu posso fazer esse dia melhor. Né? Não é assim que às vezes fazemos ao acordar? Então, Deus faz isso conosco de uma forma global, ou seja, façam isso com suas próprias vidas. Ele nos dá essas oportunidades, certo? E aí, para que possamos abandonar essa cegueira, né? Porque não deixa de ser uma cegueira, ao nos permitir isso, o que Deus quer de nós? Que nos apossemos da nossa integridade espiritual. O que significa integridade espiritual? É o todo, né? Nós somos parte de um Deus. Para que possamos voltar a este todo, temos um caminho a seguir. E é um caminho de amor. Pois bem. E aí que eu acho que é algo muito importante para discutirmos nessa tarde, como a indulgência divina é grandiosa. Porque a cada reencarnação, Deus nos permite o esquecimento. E é só a partir disso que conseguimos refazer novas vidas, novas atitudes. Imaginem se, porventura, nascêssemos nos lembrando, né, de todos os desafetos que tivemos, de todos os equívocos, né? Falemos em equívocos que cometemos em existências anteriores. Como é que nós conseguiríamos superar essas animosidades? Então, o Pai, na sua infinita misericórdia, apaga tudo isso. Há quem questione, nossa, mas poderíamos já voltar a uma nova encarnação com lembranças? Não, isto seria horroroso para o ser humano, porque nós não saberíamos lidar, né? Não. Aliás, estamos aqui em provas e expiações
exatamente para isso, para que possamos fazer vínculos de amor e perdão. E se nos lembrarmos, como ainda estamos muito imperfeitos, tá, muito ainda teremos que nos preparar para chegar a isso. Daí a importância do esquecimento, né? E aqui, uma coisa importante que eu gostaria de lembrar, de todas as novas oportunidades que o Senhor nos dá, o Senhor da vida nos permite, e que nós, por vários motivos, como já vimos, a rebeldia, a violência, o desamor, o egoísmo, deixamos de lado. Talvez o mais importante seja aquele que provém dos laços de família. Então, quantos e quantos de nós estamos em famílias e temos conflitos e temos aquele ente querido, né? Aquele familiar que nos dá tanto trabalho, né? Ou aquele que está sempre ao nosso lado como se fosse um anjo da guarda, né? Porque quando a gente reclama da família, normalmente reclamamos dos que nos dão trabalho e nos esquecemos daqueles familiares que estão ao nosso lado lá, dando a mão, dando apoio, compreendendo. Então, quantos de nós não fomos desafetos e aí conseguimos, através dos laços de família, apagar ódios e rancores e recomeçar com laços de amor. Quantos de nós, num trabalho de responsabilidade, um trabalho comum, o que é o amor filial e paternal, né? Não deixa de ser um trabalho comum, onde você resgata pelo amor muitos e muitos que nós nem sequer sabemos, né? E nisto podemos dizer o seguinte: a indulgência divina permite que transmutemos pelo amor toda a dor que nos acompanha há tempos inimagináveis em nossa estreiteza de compreensão sobre os desígnios e os caminhos traçados por Deus. Bom, para que possamos fazer jus a essa misericórdia, a esse presente que Deus nos dá, também nós devemos nos esforçar por praticar, então, a indulgência para com o outro. E como é que isso se efetiva na prática, né? A indulgência significa não julgar, não condenar, não, mesmo que você encontre aquela falha, aquele equívoco do outro, não ficar difamando, divulgando, alardeando, né? Como normalmente, e aliás nós vivemos hoje, vamos combinar, num mundo onde, principalmente através da mídia, né? Nós vemos que qualquer coisinha que não seja boa, pronto, já se torna um furor, né, de notícias. Basta ver aqui a Copa do Mundo, né, com o resultado que o Brasil teve, que se tornou nada mais, nada menos do que um bode expiatório para certas mazelas, né, que sentimos. Então, fazer isso não é se colocar no lugar do outro. Ao contrário, para que você possa praticar a indulgência, não só essa compreensão, mas também até o conselho, o ombro amigo, né? Fortalecer aquele que é fraco e seguir o caminho da luz proposto pelo Pai Criador. Assim, podemos dizer o seguinte, que quem pratica a indulgência não julga, antes se julga para ver se está cometendo faltas que podem prejudicar a outros. Isso é praticar a indulgência, é olhar para dentro de nós, onde eu estou errando, e não onde o outro está errando. Primeiro eu. Aliás, me fortalecer, me compreender, me entender, para depois poder dar a mão, com compreensão, né, usando todos os atributos que Deus nos deu.
Aqui, para ilustrar, vamos nos lembrar um pouquinho no Evangelho de Jesus da passagem da mulher adúltera, né? Porque todo e qualquer arrependimento que possamos ter, ele é aproveitado pela bondade de Deus. Qualquer arrependimento. Quem já leu livros, principalmente os livros do André Luiz, sempre tem uma historinha do André Luiz, né, mostrando o arrependimento, seja no plano espiritual, seja no plano material, sempre. E a passagem da mulher adúltera, ela é muito importante, porque ela mostra que quando levam a mulher para ser julgada por Jesus, e Jesus lá escrevendo, né, na terra, e os fariseus tentando fustigar um pouquinho Jesus, para que ele caísse em alguma armadilha, porque na verdade era isso que eles queriam, que ele se contradissesse, alguma coisa do tipo. E quando ele veio com a seguinte frase, né, que se atire a primeira pedra quem não tiver pecados, e de repente todos foram embora, e ficou só ele e a mulher. E ele pergunta a ela, mulher, onde estão os que te condenaram? Eles não te condenaram? Ela falou, não, Senhor. Tá. E o que Jesus faz? Ele fala, vai e não pequeis mais. Ou seja, é o perdão, não é o julgamento, mas também não é uma conivência com o erro, porque senão estaríamos aqui agora aplaudindo todos os erros. Então, se temos que ser indulgentes, né, temos que relevar tudo. Não, não é isto. Vai e não pequeis mais. Esse eu acho que é o grande ensinamento com relação à indulgência. No caso da bondade divina, podemos estar retomando sucessivamente até entrarmos nos eixos, né? Assim, o perdão é a maior prova de indulgência que alguém pode praticar. E quando vamos na oração, que Jesus nos ensinou, Pai Nosso, aquela frase, né? Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Aí é interessante, porque nós não percebemos. Mas isso significa que estamos fazendo um compromisso de amor com o próximo e com nós mesmos. Nós não temos, né? A gente, às vezes, reza o Pai Nosso e... Que bom, né? Rezei, acabei, cumpri minha missão. E não paramos para ver a profundidade de tudo o que foi colocado nessa oração. Só para vocês terem uma ideia, resgatando só um pouquinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, obra codificada pelo Kardec, que né, imagino que a maioria conheça, ou se não todos já conheçam essa obra, naquele capítulo que ele fala bem-aventurados os misericordiosos, ele tem uma frase que me chamou muito a atenção sobre o Pai Nosso, sobre a frase que nós estamos analisando. Ele lhe pedindo perdão de vossas transgressões, vós lhes pedis o favor de suas graças, para nelas não mais cairdes. A força necessária para entrar num novo caminho, caminho de submissão e de amor, no qual podereis somar a reparação ao arrependimento. Ora, todos nós temos vícios para modificar, assim, para abandonar, uma série de fardos para transformar. Todos nós temos. Por que então? Porque julgamos os outros, encontramos nos outros aquilo que nós não enxergamos em nós. O orgulho, a vaidade, o egoísmo faz com que façamos isso. Esquecendo, às vezes, que o orgulho é o pai de muitos vícios. E também é a negação de muitas virtudes. Enquanto tivermos orgulho, nós não vamos sair muito do lugar. E é por isso, aqui tem uma coisa interessantíssima. É por isso que Jesus dedicou
combater o orgulho como o principal obstáculo ao progresso. E vamos mais longe. Aqueles que acreditam que esta encarnação é a única, que nela vamos resolver tudo, infelizmente acabam praticando ações que vão criando cada vez mais débitos e mais débitos, sem romper esse círculo de dor e de desequilíbrio. Ao contrário, a bola vai aumentando, a bola vai aumentando, né? E assim, meus queridos, já tô indo para o final, não se preocupe, estou olhando aqui, estou preocupada com o horário. Desculpa, gente, novato é assim mesmo, né? Assim, podemos dizer o seguinte: perdoamos aqueles que nos ofenderam a partir do ato de caridade e de amor. É uma prova de que compreendemos o que significa a indulgência divina. É uma prova que compreendemos qual é a nossa missão neste planeta. É uma missão de transmutar o mal no bem. É a missão de estender a mão. É a missão de compreender. Não é fácil, gente. Ninguém está aqui falando que nós vamos abrir a porta e vai todo mundo sair daqui assim, né, com uma bandeirinha, dizendo: oba, ó, estou transmutando, tá? Estou transmutando o mal pelo bem. Sou ótimo, maravilhoso. A partir de agora eu vou praticar indulgência, misericórdia, tudo aquilo que nós discutimos na palestra na Casa do Caminho. Não. Ninguém está falando isso. É difícil. É muito difícil. Mas eu escuto uma coisa aqui na casa que me deixa sempre muito feliz. Eu escuto assim: quem está sentado aqui, e numa tarde de sábado, e está disposto a ouvir e a refletir, já está um tiquinho, gente, ó, uma graminha, uma molécula, sei lá, um átomo, né? Pronto para alcançar esse caminho da luz. Eu acho isso importante. Eu sempre entendi isso dessa forma também. Todas as vezes que eu entrava por essa porta, mais de 5 anos que eu frequento essa casa, né, Sandrinha? Todos os dias eu via isto em mim. Eu falava: não estou aqui para passar umas horinhas, né? Vim tomar um chá com o pessoal. Não. Estamos aqui para refletir. Tudo isso que eu estou falando, esse pouquinho, uma partícula de tudo aquilo que nós ainda podemos aprender com a doutrina, aprender com o Evangelho de Jesus. Tá? E assim, meus queridos, resgatando mais uma vez essa frase de perdoarmos aqueles que nos ofenderam, vamos nos lembrar que quando nós pedimos o perdão, nós não podemos apenas pedir o esquecimento, né? Mas estamos pedindo ao Pai, pelo outro, o que estamos pedindo para nós mesmos. Então, esse é o compromisso de amor que eu me referi. E agora, aqui vem uma coisa que eu li lá na parte do Allan Kardec, aquela que eu peguei para vocês, que eu pensei do Kardec. Deus nos permite que, a partir do arrependimento, possamos reparar em novas experiências todo o desequilíbrio que causamos a nossos irmãos. É nisso que consiste a indulgência divina, ou seja, a partir do arrependimento, novas experiências para que possamos continuar. E mesmo, como eu disse, estando no mundo de provas e expiações, nós podemos, através seguindo as leis divinas, podemos sim, com tudo que nós recebemos de bênçãos do Pai, encontrar esse caminho. Para isto, basta que sigamos também os exemplos de Jesus, né? A caridade, a humildade, a modéstia, o perdão e o amor incondicional. E, para concluir, podemos concluir que a indulgência divina é fruto da infinita bondade e misericórdia de Deus. Nos possibilita encontrar o caminho da luz que nos leva ao progresso espiritual, destino de todos nós. E aqui eu gostaria de lembrar o seguinte. Mais uma vez,
resgatando o Evangelho de Jesus, lembremos-nos da parábola do filho pródigo. É ela que eu diria que fecha a ideia dessa indulgência, né? É a parábola do filho pródigo, para quem não conhece, vou bem simplesinha, deram 2 filhos e um deles pede os bens da parte dele, e o pai fornece. E ele se vai e acaba gastando inadvertidamente toda essa fortuna, até que chega uma hora que ele perde tudo e naquela aquela angústia, né, de não ter nem como sobreviver, ele se lembra do pai. Fala, bom, meu pai há de me acolher, vou trabalhar com ele, com certeza terei pelo menos o que comer. E ele retorna. E quando ele retorna, ele é acolhido com festa e alegria, né? O pai celebra. Morreu, mas ressurgiu, né? Ou seja, é isto que me parece que resume a vontade do nosso Pai Criador. Que sejamos filhos pródigos, que aproveitemos a indulgência divina e a misericórdia do nosso Pai. E, finalizando de verdade, tá? Porque se não me cortar eu vou embora. Então, com o apoio dos exemplos deixados por Jesus e nas palavras de Emmanuel, nosso recado de hoje é que Emmanuel encerra isso de uma maneira maravilhosa. Sejamos aprendizes autênticos da fraternidade. Gente, a fraternidade é o sentimento que nos irmana. É esse o único sentimento que nos irmana. Porquanto somente no perdão incondicional de nossas faltas recíprocas, veja bem, não é falta sua, Selminha, nossa, né? Faltas recíprocas, conseguiremos atender-lhe ao apelo inovidável. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não tem mais o que dizer. Essa frase me parece que fecha tudo. E, para fechar de vez mesmo, eu diria o seguinte. Pelo menos eu acredito no bem e acredito na gratidão. E me parece que se acreditarmos no bem, na possibilidade de que o nosso planeta pode ser do bem, e agradecermos ao Pai Criador por todas as bênçãos que Ele nos dá em todos os dias, de cada uma das encarnações que tivemos e teremos, não tem por que não dar certo, gente. Então, gratidão à indulgência divina. Acho que era isso, mais ou menos, que eu tinha para falar. Ah, tá. Temos. Vamos ver se tem, né? Tá pensando o quê? Tá pensando Esse que é tempinho simples pouco. assim, né? Alguém Não é não. gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta a respeito do tema? Ou todo mundo entendeu tudo? Ou a pessoa está acanhado? Que é o momento, gente. De tirar aquela dúvida que ficou ainda. Mãe? Leozinho. Oi, Angela. Quando você fala e aborda a indulgência, é importante, porque é algo tão importante na nossa aquisição como espíritos em desenvolvimento, né? Só que é algo que nós precisamos pensar na autoindulgência. Porque se a pessoa não for misericordiosa com ela, indulgente, não se perdoar, dificilmente ela vai ter no coração esses valores para poder praticá-los em relação aos semelhantes. Então, que nós nos lembremos disso. Porque às vezes a gente é tão exigente conosco, estabelecendo metas e patamares para os quais nós não estamos nem preparados para vivenciá-los, que isso cria-nos um obstáculo em relação a esse passo muito mais difícil, que é perdoar o próximo, ser indulgente para o próximo. Se nós somos exigentes para conosco, acima das nossas possibilidades, dificilmente nós vamos ter capacidade de enxergar o outro de maneira a poder perdoá-lo, a poder entendê-lo, a poder aceitá-lo com as dificuldades e os defeitos que essa pessoa tem. Então, que nós nos lembremos da autoindulgência, daquela coisa que, por isso que Jesus dizia, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se nós não aprendermos a nos amar, muito difícil nós aprendermos a amar o outro. E a indulgência funciona nesse mesmo caminho.
O que você acha disso? Nossa, com certeza, Silvio. Eu acho que muito bem lembrado. Eu não consigo visualizar que alguém consiga realmente se colocar no lugar do outro e pensar em perdoar sem ter passado por esse processo. Né? Esse processo de se enxergar, de ver os seus defeitos e falar, espera um pouquinho, estou em defeito, não sou um defeito, posso resolver isto. E aí, a partir do momento que eu me vejo e consigo perceber, por isso que dizem, né, Silvio, eu acho que você vai concordar comigo, que só resolvemos os problemas quando acolhemos esses problemas, os encaramos de frente, os aceitamos, os resolvemos, e me parece que isso, do ponto de vista interior, está coberto de razão. Obrigada pela lembrança. Foi muito interessante. E lembrando também da indulgência divina, a gente fala de indulgência. Indulgência é compreender que o outro tem o tempo dele, compreender que ele está no caminho, né? Como nós também estamos. Sim. Então, a gente, às vezes é difícil falar, eu perdoo, mas eu compreendo que você errou. Por que você está errando? Porque é o teu tempo, é o tempo que você tem e você ainda não aprendeu. E nós aprendemos algumas coisas, eles não. E eles aprenderam algumas coisas que nós ainda não aprendemos. Então, essa compreensão que a gente precisa ter dessa indulgência de nós para com o outro. Porque o pai não precisa disso, ele tem indulgência sempre. Obrigada. É tanto que a nossa perfeição é relativa, né, Sandra? A absoluta é só do pai, a nossa sempre será relativa, apesar de estarmos no caminho dela, mas nunca igual a ele. Muito obrigado, Ângela. Obrigada a eu, gente. Olha, agradeço imensamente a atenção e espero que todos possamos fazer jus à indulgência divina sempre. Obrigada, queridos. Então vamos então agora, meus irmãos, depois de muito recebermos, né, depois de muito conversarmos, vamos retribuir. Então agora faço um convite novamente a todos para fecharmos nossos olhos, para unirmos os nossos corações e para doarmos os nossos melhores pensamentos, as nossas melhores energias, para que elas possam ser endereçadas aos companheiros de espiritualidade que encaminharão para aquele caldeirão de coisas boas, de energias salutares que serão distribuídas a todos os que estão necessitados. Por todos os que se encontram enfermos do corpo e da alma, que recebam o bálsamo redentor que irá curar essas suas feridas, essas suas angústias. Por todos aqueles que se encontram enclausurados, respondendo pelos seus atos, para que tenham paciência, para que recebam com resignação o que lhes é colocado, para que eles possam aprender e com isso modificar suas posturas. Por todas as casas espíritas, todas as igrejas, todos os templos, todos os locais em que se reúnam pessoas do bem, para o estudo, para o trabalho, para o auxílio, para que essas casas, Senhor, recebam essa energia e se transformem em paroleiros na noite escura, iluminando o caminho daqueles que se encontram perdidos, Pai. Por esse planeta Terra, Senhor, que está passando por grandes transformações, que essas energias que envolvem o globo, elas possam ser depuradas, possam ser retiradas e endereçadas ao sol, onde sejam recicladas e retornem num abraço fraterno de calor e de energias boas, transformando esse planeta, Senhor. Para que os homens possam se respeitar, respeitando, construíram uma vida melhor para todos e pelo nosso Brasil, esse país maravilhoso que recebe a todos, para que ele consiga atravessar essas tormentas que se avizinham de forma calma, pelos nossos lares, pelos nossos locais de trabalho e por nós mesmos. Graças a Deus. E agradecidos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, aos companheiros de espiritualidade, por essa oportunidade, desse encontro que realizamos hoje. Pedimos que possamos retornar aos nossos lares, aos nossos afazeres, confiantes no vosso amor, confiantes que estará sempre ao nosso lado, Senhor, nos auxiliando, nos amparando, e que possamos, Senhor, retornar nesta casa na próxima semana para a continuação desses estudos.
Que assim seja, graças a Deus. Aqueles companheiros que nos acompanham pela internet, um cordial abraço, né? Fiquem em paz. Aqueles companheiros que aqui estão no nosso salão, que vão receber o passe, aguardem orientação, tá? Que serão encaminhados para receber o tratamento. E aqueles companheiros que vão retornar aos seus lares, retornem felizes, né? Fortalecidos, protegidos, e aqui a semana que vem nos encontremos novamente para dar continuidade a esse trabalho. Um beijo grande, que o amor de Cristo nos envolva, e até a semana que vem, se Deus quiser. Primeiro vão receber os passes, os cartões magnéticos, e logo em seguida os passes espirituais, tá ok? Vão aguardar a orientação dos nossos companheiros aí para formar as filas, tá bom? Muito obrigado a todos.